Lição 13. Esperança na lamentação. Querido professor, vamos à última lição deste trimestre. As Lamentações de Jeremias. E na língua hebraica, este maravilhoso poema começa mais ou menos assim: Ai de mim! Porque o profeta, nesse poema, expõe as suas dores, as suas lástimas, as suas perdas e também as suas frustrações. Porque durante 40 anos tentara ele, madrugando, demover o seu povo de todo aquele pecado, idolatria, rebeldia contra o Senhor, mas Judá, com o seu rei, com o sumo sacerdote e os ministros do altar, emulado sempre pelos falsos profetas, Judá optou por viver uma vida de apostasia diante do Senhor e contra o Todo-Poderoso. Não houve outra alternativa ao Senhor, senão destruir Jerusalém, o Santo Templo, e demover daquela terra o reino davídico. Judá agora é apenas desolação, e diz uma tradição judaica que Jeremias, presenciando toda aquela desolação, entra numa caverna e põe-se ali a lamentar a sorte de seu povo. Ele lamenta e chora, ele lamenta e neste momento abre todo o seu coração diante do Senhor, expondo uma ferida que os filhos de Judá lhe fizeram. Mas em meio a todas essas lástimas, Jeremias ainda encontra motivos para crer contra a própria esperança. Diz ele: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Preste atenção, professor, nesta palavra: bom é ter esperança. Ora, Judá não existe mais. E Jeremias agora encontra-se triste, mas a sua tristeza, a sua angústia de alma não lhe empana um panorama futuro. Ele sabe perfeitamente que, apesar de todas aquelas desolações, Judá ainda viveria um período de glória, um período futuro, mas de glórias inauditas. Por isso, ele diz: bom é ter esperança. A esperança em nossa vida não deve morrer jamais, apesar de todas as lamentações. E daquela caverna, suponhamos que daquela caverna a Bíblia não o diz, mas levemos em conta agora a tradição judaica. Daquela caverna, Jeremias vê um quadro desolador, mas não se deixa tomar pela desolação. Ele sabe perfeitamente que o Senhor está prestes a agir na vida de seu povo e que aquela disciplina será apenas temporária. Em Lamentações, capítulo 13, versículo 22, lemos: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Não fossem as misericórdias do Senhor, e Judá seria completamente destruído, não haveria esperança. Jerusalém, deitada por terra para sempre, não mais se ergueria, e o santo templo jazeria por terra. Mas porque o Senhor é misericordioso e as suas misericórdias infindas, haveria esperança para o povo de Deus. Assim também ocorre em nossa vida pessoal. Quantas vezes olhamos para o nosso coração, para dentro de nossa alma, apenas desolações, tristezas, angústias e aparentes derrotas. Mas quando nos voltamos ao Todo-Poderoso, eis que o Senhor muda-nos radicalmente todo esse cenário. Não aconteceu assim com Jó? No auge de sua dor, disse ele: eu sei que o meu Redentor vive. E lá,
no término daquele poema tão maravilhoso, eis que o Senhor muda-lhe completamente o cativeiro, e Jó é restabelecido em sua posição de homem de Deus e de homem próspero, espiritualmente e materialmente próspero. Assim também acontece conosco quando nos entregamos totalmente nas mãos do Senhor nosso Deus. Apesar das lamentações presentes, consolações futuras, apesar de um cenário de desolação, um panorama futuro de glórias, triunfos e vitórias infindas. Jeremias sabe disso, por isso repete: bom é ter esperança. Querido professor, querido aluno, a lição de hoje ensina-nos algo profundo. Apesar das lamentações, há esperança. Apesar desse quadro de desolações, o Senhor prepara-nos um cenário de triunfos. Não aquele triunfalismo barato, passageiro e efêmero, mas o verdadeiro triunfo espiritual. Escatologicamente falando, nós podemos compreender porque as desolações de Jeremias não se transformaram em comiserações. Lamentar, sim. Comiserar-se, não. Chorar, sim. Afogar-se nas lágrimas, não. Mesmo porque todas as suas lágrimas eram colhidas pelo Senhor de todas as consolações, e agora, descortinando-lhe o futuro do povo de Israel e Judá, mostrava a esperança futura para aquele reino, que seria governado pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, segundo lemos em Isaías capítulo 9, versículo 6. Irmãos, não podemos evitar as lamentações. É bom lamentar, e Jeremias lamentou. Não podemos também evitar as lágrimas, é bom chorar, e Jeremias chorou. E o Senhor Jesus diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Estará você chorando ou lamentando? Encontra-se você inconsolável? Não há problema. Conosco, o Deus de todas as consolações. E no término desta lição, eu quero agradecer você, professor, você, aluno, você, superintendente de escola dominical, pelas orações que recebi em todo o Brasil quando de meu transplante do fígado. Se hoje estou falando aqui, se hoje estou ministrando, foi porque o Senhor concedeu-me uma segunda oportunidade. Eu também lamentava e chorava, perguntando: Senhor, haverá algum futuro para mim? E Deus interveio em minha vida, em meio àquelas lamentações todas, e mostrou-me que havia futuro. Foi uma provação muito difícil, um estreito, mas em meio a tudo isso, as consolações do Senhor. Ele operou em minha vida e haverá de operar em sua vida também. Que Deus nos abençoe.